você que é amante do esporte, está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Livre nos 87,9 FM. Brothers Futebol Clube chegando agora com todas as informações do mundo do esporte e principalmente do seu time do coração. Hoje, 13 de outubro de 2020, nos estúdios da Rádio Livre, são 8 horas e 4 minutos. Estamos chegando, trazendo para você todas as informações de Cruzeiro, Atlético, bastidores movimentados nos dois clubes em questão de contratações. Cruzeiro pode anunciar a qualquer momento um técnico novo e novas chegadas de jogadores pelo lado atleticano. Hoje também, às 9 da noite, temos a seleção brasileira em campo e a gente vai passando para o panorama desta partida aqui no Brothers Futebol Clube. Lembrando, nós vamos juntos até às 9h10 da noite. A apresentação é comigo, Thiago Silva, ao meu lado, Diego França, e de casa ele, Ricardo Marques. Todo mundo seguindo aqui os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Você participa com a gente nessa noite de terça-feira pelo nosso WhatsApp 3621-0197, 3621-0197, ou também através das nossas lives lá nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook e também no Instagram. Procure @Rádio Livre Vespasiano. E pra gente começar, já teve bola rolando pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A Bolívia perdeu para a Argentina dentro de casa por 2-1. Destaque: Marcelo Moreno abriu o placar do jogo para a equipe da Bolívia, mas não adiantou de nada porque acabou tomando a virada aí 2-1 para a Argentina. O Equador venceu o Uruguai por 4-2. A Venezuela, o jogo começou às 7 horas da noite, vai empatando dentro de casa com o Paraguai. Daqui a pouco, Peru e Brasil, Chile e Colômbia. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, com gols aos 50 do segundo tempo, venceu de virada o Goiás dentro de casa por 2-1. Na Série B, o jogo começou às 7h15 da noite. Avaí e CSA vão empatando em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 8 horas e 6 minutos, deixa eu já chamar aqui para sua primeira participação no Brothers Futebol Clube de hoje. Ele, meu comentarista, está comigo hoje aqui no estúdio, Diego França. Muito boa noite. A vida no lado celeste continua do mesmo jeito, né? Movimentada e também muito turbulenta e bagunçada. O Cruzeiro demitiu Ney Franco no jogo de domingo e agora vive um imbróglio aí, porque estão anunciando o Loser como novo treinador, mas o pessoal da Chapecoense bate o pé e diz que ele permanece no clube. Boa noite. Boa noite, Thiago, Ricardo, ouvintes da Rádio Livre FM. Pois é, os últimos dias do torcedor cruzeirense têm sido um pouco conturbado. Acho que nesse momento todo torcedor espera de fato uma notícia boa referente a quem assumirá o cargo de novo treinador do time. Mas me parece que o Humberto Loser, que é a última aposta do Cruzeiro, foi bancado pela Chapecoense e já não sabe-se mais se é de fato o nome certo que virá para assumir o cargo de comandante. Fato é que isso precisa se resolver logo, porque o Cruzeiro está correndo atrás para recuperar esses pontos perdidos na Série B recentemente. O Cruzeiro está com a vida bem tumultuada. A gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje. Daqui a pouco o nosso repórter Brad Caetano chega aqui no Brothers Futebol Clube trazendo para você as informações. Mas deixa eu chamar ele que está de casa, sempre antenado à nossa enciclopédia humana, Ricardo Marques. Muito boa noite. O Atlético segue se reforçando
e aumentando a sua lista de jogadores sul-americanos aí no seu plantel. Agora mais um que chegou e também caminhando mais a contratação de um outro. Esse meia que vem do Racing, você que acompanha aí futebol argentino e futebol pelo mundo afora, tem boas referências para chegar e, quem sabe, assumir a titularidade em pouco tempo? Boa noite. Fala, Thiago. Boa noite, Diego. Galera que nos acompanha pelo radinho, pelas multiplataformas, né? YouTube, Facebook e Instagram. Cara, o futebol argentino está parado, né? Os times estão apenas disputando a Libertadores, o campeonato argentino, só o ano que vem. Confesso a você que eu não tive atenção especial para os árbitros, né? E, assim, muitos têm elogiado ele, que houve procura de clubes do exterior pelo jogador, e, assim, que é um meio de muita qualidade que pode engrandecer a equipe do Atlético, um jogador que São Paulo vem buscando, né? E apesar do crescimento, do rendimento do Natan, essa posição era muito questionada no Atlético, né? Esse meio atacante, uma pessoa para poder pensar melhor esse meio de campo aí, dar uma qualidade maior à parte ofensiva do Atlético. E realmente o Atlético tem reforçado. Nós ouvimos aí que o Atlético, nessa abertura de janela, iria se reforçar ainda mais em busca desse objetivo maior, que é a conquista do Campeonato Brasileiro. É isso aí, daqui a pouco a gente vai falar mais. A nossa repórter Melissa Reis chega trazendo para você todas as informações do Atlético. Lembrando, você participa conosco através do nosso WhatsApp 3621-0197, 3621-0197, ou também através das nossas plataformas digitais. Procure Rádio Livre Vespasiano no YouTube, Facebook e também no Instagram. Pela Liga das Nações, a Alemanha empatou com a Suíça em 3-3. Já a Espanha, jogando fora de casa, foi surpreendida pela Ucrânia, venceu a Ucrânia aí por 1-0. Esses aí são os principais resultados da Liga das Nações. Mas sem delongas, 8h10, está na hora da gente chamar agora o nosso setorista especializado em Cruzeiro, que traz para você, torcedor cruzeirense, todas as principais informações desta terça-feira aqui no Brothers Futebol Clube. Só pra ver você jogar com o coração e muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. Muito boa noite, amigos do Brothers Futebol Clube. Hora de falar da Raposa aqui na Livre FM. Após empatar com o lanterna da Série B Oeste no último domingo, o Cruzeiro se prepara para o próximo desafio. Na sexta-feira, às 9h30 da noite, tem Cruzeiro e Juventude direto do Mineirão pela 16ª rodada. A Raposa segue no Z4, penúltimo colocado, enquanto o Juventude é o quinto na tabela da Série B. Enquanto não anuncia novo técnico, o elenco segue sob o comando interino de Célio Lúcio, técnico do Sub-20, que prepara o time em Atibaia, interior de São Paulo. Inclusive, Matheus Índio e Giovanni Piccolomo se juntaram à comitiva celeste em São Paulo para treinar com o time. Vale lembrar que a dupla, assim como o Ivan Angulo, não podem atuar devido à punição na FIFA pelo caso Zória. Sobre o substituto de Ney Franco, muitos nomes foram ventilados nos últimos dias e um em especial ganhou força nas últimas horas. Após negativas de Lisca e Filipão, o novo alvo do Cruzeiro é Humberto Louser, técnico da Chapecoense. O atual terceiro colocado da Série B, Louser também participou da campanha de acesso do Coritiba em 2019. As negociações foram abertas, mas o presidente da Chape, Paulo Magro, já mandou avisar que Humberto Louser comanda o Alviverde contra o CRB nesta quarta-feira e que está confiante que o técnico continuará em Chapecó. Brothers, considerando todas as negativas anteriores e a situação financeira da Raposa, na opinião de vocês, Humberto Louser seria uma aposta válida ou mais um erro premeditado da diretoria celeste? Para a Rádio Livre,
Repórter Brad Caetano, boa noite. Muito boa noite, Brad. Muito obrigado. Esta aí é a questão do dia, né? Humberto Louser, treinador que está na equipe da Chapecoense, já dirigiu outras equipes na Série B, caso de Guarani aí. Não tem um currículo vasto, tem pouquíssima experiência como treinador. E aí, Diegão, na sua opinião, é mais uma aposta da diretoria cruzeirense? Seria o nome ideal? Acredito que não, né? Olha, Thiago, eu acho que no Brasil, recentemente, assim, não digo nem recentemente, é um país que os técnicos sobrevivem de resultados. Como aposta, o Anderson Moreira era um ótimo nome alguns dias atrás. Quando foi demitido, depois de um trabalho não muito bom, contrataram o Ney Franco e também era um bom nome. O Ricardo Louser, na minha opinião, é o menos conhecido dos três que citamos. E, na minha opinião, é aposta. É difícil falar que ele tem um currículo que seria suficiente para poder dar comando a todos os jogadores do Cruzeiro e que seria suficiente para poder conseguir o acesso com o Cruzeiro, que é uma missão quase impossível. Mas, mesmo não procurando acesso, apenas dizendo que jogasse um futebol melhor, que seja suficiente para encantar os olhos do torcedor, na minha opinião, é aposta. Eu entendo que esse é um momento que o Cruzeiro deveria procurar nomes um pouco mais fortes, como até tentou, com o Felipão principalmente, mas é difícil encontrar alguém que queira cair nesse barco que está essa situação do Cruzeiro. Então, vistos os nomes que o Cruzeiro tem procurado, o que a gente pode dizer é que ele tá fazendo um bom trabalho na Chapecoense e que é o trabalho, assim, um dos poucos que a gente pode levar como referência do Humberto Louser. Vamos ver, mas eu acho que não é o nome ideal para o Cruzeiro, principalmente no momento que se encontra. Você até citou a questão do Filipão aí. Filipão se ofereceu ao Cruzeiro antes da contratação do Ney Franco, contrataram o Ney. Quando demitiram o Ney, se ofereceu novamente, procuraram o Lisca. Aí quando procuraram ele falou, agora não quero mais. E eu acho que, na minha opinião, tá até certo. E, sinceramente, viu, o Cruzeiro hoje briga para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, tudo aquilo que a gente já vem falando nos últimos programas. Mas aí que tá. Qual é o critério da diretoria do Cruzeiro? Primeiro procurou o Lisca, um treinador que joga do meio de campo para frente. Pelo menos os times dele na Série B são assim. O Filipão é um treinador que joga mais se defendendo, é um treinador mais cadenciado. Ali mais reativo. Humberto Louser, eu não sei, sinceramente, quais são as características dele. Mas a diretoria do Cruzeiro tá dando tiro pra tudo quanto é lado, né? Eu acho, sinceramente, que é exatamente isso, Thiago. É tiro pra tudo quanto é lado. Como você falou, o trabalho do Humberto não é tão importante para que a gente consiga definir qual é o estilo de jogo. Mas eu entendo sim que o Cruzeiro tem procurado alternativas de nome, porque, assim, digo isso principalmente em questão do Filipão. O Lisca tem um trabalho recente, vários trabalhos recentes muito bons, principalmente com o Ceará e com o América, e, na minha opinião, justificaria a contratação, porque ele já se mostrou muito pulso firme com os jogadores e com os times que ele trabalhou recentemente. O Filipão, digo a mesma coisa, mas o Humberto daria conta, porque, na minha opinião, essa situação do Cruzeiro hoje é muito mais psicológica do que técnica, de fato. O Cruzeiro, apesar de não ter apresentado um bom futebol, tem um plantel razoável para que o time alcance e almeje melhores colocações dentro do campeonato da Série B. Não vai me falar que o Cruzeiro, no empate com o Oeste, jogando mal, assim, custando a empatar, não tem, vamos comparar elenco por elenco, um elenco pior que o do Oeste? Não tem condição. Então eu acho que o Cruzeiro deveria apostar no nome forte, em alguém que tivesse um pulso firme, que conseguisse colocar esses caras para jogar a bola, porque eles sabem jogar. Precisa de alguém que altere o brilho desses caras para voltar ao caminho da vitória. Eu acho também que é mais ou menos isso aí. E a questão do Lisca, eu cheguei até a tuitar hoje, que se o Lisca aceita o desafio do Cruzeiro, faria jus ao apelido dele de Lisca doido. Porque, na minha opinião, profissionalmente, psicologicamente, em questão de estabilidade também para ele, é muito melhor ele permanecer na América. Na minha opinião, o elenco do América é melhor do que o do Cruzeiro. Acho que tem as opções, não só os titulares, mas os reservas são melhores que as opções que o Cruzeiro tem em todo.
né? O América está na terceira colocação, desenvolvendo um bom futebol, brigando para subir, e é o único mineiro na Copa do Brasil, e ele agora vai ter uma visibilidade muito grande, pegando um Corinthians que está todo destruído. Se passa do Corinthians, pode vir um time da Série A e até buscar ele, para ele ser melhor. Talvez esse desafio do Cruzeiro seria muito complicado. Mas, Ricardo, quero a sua opinião. Humberto Louser, provavelmente será o nome anunciado aí no Cruzeiro, mas o pessoal lá na Chape já soltou até nota que ele permanece lá em Santa Catarina. Já vazou aí também uma foto, pessoal desenvolvendo uma arte para ser publicada nas redes sociais do Cruzeiro, anunciando o Louser como novo treinador. Fato é que hoje na Toca da Raposa 2, acho que ninguém entende nada, né? Senta ali conselheiro, diretoria e comissão técnica ali de futebol, departamento de futebol, cada um fala uma coisa e no final não entram em acordo. Thiago, realmente, para mim tem 3 pilares, tá? No Cruzeiro. Tem a questão da presidência, administrativa e financeira, as coisas burocráticas. A diretoria de futebol e o time em si em campo. E não está havendo uma sintonia e sincronia entre esses 3 pilares. Questão do Humberto Louser aí, segundo os setoristas da Rádio Oeste, lá de Chapecó, né, do nosso saudoso Rafael Renzel, o Louser, ele foi auxiliar do Lisca, né? É um treinador novo, que tem táticas novas, né? Que prioriza a bola rápida, né? Pressão no ataque, um time equilibrado, e é mais ou menos o que ele conseguiu com a Chapecoense, né? Um time que vai brigar para subir para a Série A. Na teoria, é isso que o time do Cruzeiro precisa. Se ele irá conseguir implementar a esse elenco do Cruzeiro essa filosofia e tudo que falaram na teoria, eu acredito que é outros 500, como dizia antigamente, né? E nós falamos aqui em off, eu não entendo como que as informações vazam tão facilmente no Cruzeiro. A questão de Filipão, questão do Lisca, cara, o Cruzeiro nessa situação que está, você acha sinceramente que Filipão viria treinar o Cruzeiro? Né? Lisca, a primeira justificativa dele, ou a única de negativa, é que ele está cansado de pegar times nesse tipo de situação, né? Ele está cansado de apagar incêndio. Então fez mais do que certo. E dentro daquilo que vocês falaram, não se adota uma filosofia. São treinadores que têm perfis diferentes. E vou até abrir um parêntese aqui, não em defesa do Ney Franco, ok? Mas eu não vi quase ninguém comentando a respeito disso. O Anderson Moreira veio de Cabo, de Fortaleza, ok. Uma boa pessoa, né, um bom treinador. Anderson Moreira teve uma janela de mais ou menos 2 meses para treinar o Cruzeiro. Né? Eu acho que não vai haver uma pré-temporada igual a essa, de 2 meses. Tirando o primeiro jogo que o Cruzeiro fez contra o RT, vocês vão se lembrar no Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro fez 2-0 com 10 minutos. Pressão em cima do time da RT, uma marcação, muito pressão, transição rápida, correria. Passou esse jogo, acabou. Não se sabe se realmente o Cruzeiro tinha mudado ou se é porque o RT era muito fraco em relação ao Cruzeiro. E eu chego à conclusão que o RT era muito fraco. Então, assim, o Anderson teve 2 meses. Ney Franco praticamente não teve tempo. Não estou aqui defendendo ele. Acho que ele nem deveria ter vindo para o Cruzeiro. Mas eu acho muito pobre o que o Anderson Moreira implementou no Cruzeiro. Mas aí fica aquela questão também que eu sempre falo, né? Que o elenco do Cruzeiro, por mais que a gente fale, né? No papel é bom, tem 2 meses de salário atrasado,
concordo também com o que o Diego disse aqui. Acho que isso influencia, o extracampo está influenciando demais. A gente não sabe o que está acontecendo na toca, que a gente comentava aqui antes do programa. Vazou uma foto do gramado em Atibaia, vergonhoso o estado do gramado lá, né? E eu até comentei, na Toca da Raposa 1, lá tem 4, 5, 6 gramados. Na Toca da Raposa 2 também existem outros gramados. Tem a sede campestre. O time poderia treinar também até no Sesc Venda Nova, que está aqui perto, para não gastar dinheiro. E vai para Atibaia. Com a foto que vazou hoje, eu acho que ficou comprovado que o Cruzeiro está correndo de Belo Horizonte. Está com medo de uma nova invasão e a diretoria, mais uma vez, se mostra muito perdida naquilo que prometeu no início da sua gestão. Eu vejo essa... Pode falar, Ricardo. Desculpa até interromper o Diego aí. E mostra mais uma vez, mais uma incoerência dessa presidência / diretoria do Cruzeiro, né? Porque, veja bem, você vai alugar campos fora do estado de Minas, com a alegação de que os campos da Toca estão ruins, né? A conservação deles. Será que nenhuma foto você irá receber do atual gramado, no caso lá do Bourbon em Atibaia? Não é possível, né? E é muita incoerência, cara. Por exemplo, o Jadson, que retornou recentemente do Bahia. Quando o Mano Menezes estava no Cruzeiro, ele pediu o Jadson no Fluminense. Agora o Mano Menezes foi no Bahia, o Jadson estava treinando até com juniores. E aí o Mano Menezes não aproveitou ele, mandou de volta, né? Vários jogadores que vêm para o time de cima, volta para a base. Então, assim, é muita incoerência, cara. Não está havendo diálogo entre campo, diretoria de futebol, presidência, questão de administrativo financeiro. É lamentável isso que está acontecendo. Eu vou até parafrasear o Manuel aqui, né, que essa semana ele disse que não sei o que fazer mais. Eu acho que o que eu tenho que dizer é o seguinte: eu não sei o que dizer mais do Cruzeiro. E uma expressão que eu encontro para o Cruzeiro no atual momento é o seguinte: o Cruzeiro para mim é um grande elefante, né? Chega a ser um mamute na areia movediça. E quanto mais ele tenta se mexer para sair dessa areia movediça, mais ele afunda. Então ele vai precisar de uma ajuda externa para poder sair dessa areia movediça, porque está muito difícil. Ô Ricardo, eu concordo com o que você falou e usando a sua paráfrase para poder completar o raciocínio, eu acho que os movimentos desse mamute, desse elefante, não estão sendo bem calculados. Cara, o Cruzeiro arruma tudo quanto é tipo de desculpa para arrumar um fator que seja importante e que influencie os maus resultados. Uma hora é o campo, os jogadores estão sentindo dores nos joelhos porque o campo tá ruim, e aí vão me treinar em Atibaia com um campo muito pior. Ou seja, será que esse realmente é o fator determinante para poder sair de Belo Horizonte? Ou existe algo por trás, por exemplo, como o Thiago falou, de um medo de uma nova invasão na Toca da Raposa? Aí em questão do sobe e desce de jogadores jovens do Cruzeiro. O Cruzeiro testa um jogador, ele não corresponde dentro de 1, 2 ou 3 jogos, ele não serve mais. O Cruzeiro traz um jogador, ele joga 2, 3, 4 jogos, não joga bem, não serve mais. E com os técnicos está sendo a mesma coisa. O Anderson Moreira veio, também concordo, fez um péssimo trabalho no Cruzeiro, teve tempo para treinar e não conseguiu colocar o seu estilo de jogo, mereceu sim sua demissão, mas o Ney Franco já estava um pouco tempo e apesar de não ter um bom trabalho também, os resultados não eram positivos, já caiu sem muito tempo para poder corresponder. E agora, o próximo técnico vai durar quanto tempo? Quanto tempo o torcedor, a diretoria, vai conseguir esperar até que o time desenvolva um bom futebol? Na minha opinião, se essa ajuda externa não for de fato a diretoria do Cruzeiro definir um plano para decidir quem é o time titular, quem são os jogadores que vão conseguir nos tirar dessa situação, um técnico que tenha nome, um técnico que seja bom, que tenha
consiga apresentar um bom trabalho com os jogadores disponíveis. E essa é a decisão que eu acho que vai conseguir tirar o Cruzeiro dessa situação. Porque atirando para todo lado, e principalmente com a pressa que o Cruzeiro precise de resultados rápidos, vai ser muito difícil sair da forma que está. Diego, você até levantou uma questão. Pode falar, Ricardo. Desculpa agora te interromper, Thiago. Dentro, até fazendo um gancho disso que o Diego disse, eu vou pegar só um exemplo aqui, tá? Alexandre Jesus. Da base, Alexandre Jesus, ele chegou a ser titular com o Adilson Batista, e aí mudou de técnico, ele voltou para a base, hoje ele é reserva da base, né? O Riquelmo também voltou para a base. Cara, como que fica a cabeça dessa galera da base, dessa meninada da base? Em um dado momento, o cara tá no time principal, titular, de repente o cara volta para a base e tá no banco de reserva. Volto a dizer, não tem sintonia, cara. Não tem planejamento para lançar a molecada no time de cima. E confesso a vocês, eu acho que a base do Cruzeiro, em grande parte, poderá sim ser a salvação desse time. Eu ia citar até 2 nomes, que é o caso do Popó, que o Cruzeiro sempre faz isso, sobe, volta. Quando ele volta para a base, ele sempre faz gols, volta para o time titular do time júnior. Quando vai para o profissional, às vezes nem relacionado ele é. Por que não dar uma chance para ele? O Sassá não chegou esses dias, já foi titular. O Jadson voltou, acho que na quinta-feira, domingo já estava em campo, vestindo a camisa do Cruzeiro. O Marco Antônio, e teve chances com o Adilson Batista. Com a chegada do Henderson, acabou, não figurou mais entre os profissionais. Com o Ney Franco, a mesma coisa. E eu até acho que alguns jogadores, sim, serão a salvação do Cruzeiro. O Cruzeiro não pode contratar ninguém. E também, né, além de não ter o dinheiro, tem a questão lá da FIFA, que proíbe a inscrição de novos jogadores. Por que não testar o Marco Antônio? O Regis é um jogador que não pode ficar fora do time, mas a gente viu que ele é de finalizar as jogadas. Ele não é de criação. O Cruzeiro não tem outro meia no elenco. O Maurício nunca foi meia, ele sempre foi um jogador de extremas, de beirada. Por que não testar o Marco Antônio? O Cruzeiro não vai subir mais. Agora é pensar em se manter na Série B e um planejamento para a próxima temporada. Porque a gente até conversava, e eu acho que isso para o torcedor cruzeirense ouvir isso é muito duro. Machuca muito o torcedor cruzeirense, mas é uma certa verdade. O Cruzeiro atravessa um momento, na minha opinião, mais complicado do que a Portuguesa e tem uma grande chance em 3 anos decretar falência e deixar de existir o nome Cruzeiro. Hoje entra com outra fundação, mas aí vem da 3ª divisão do Campeonato Mineiro, porque a arrecadação já não é mais a mesma. Se cai para a Série C, aí é terra arrasada. Pode ir, Ricardo. Thiago, eu concordo com você. Eu acho que nós já comentávamos no programa já faz um certo tempo que nós não acreditávamos que o Cruzeiro iria subir. E, ao meu ver, não tem que ficar fazendo conta para chegar no G4, não. Eu acho que está na hora do presidente do Cruzeiro. Eu sei que é muito difícil, como você falou, é duro, mas a realidade do Cruzeiro hoje seria se manter na Série B, vai passar o aniversário dos 100 anos na Série B, fazer um planejamento da Série B do ano que vem e talvez no aniversário de 101 anos já ter conseguido subir para a Série A. Vai ser muito difícil, porque muitas das dívidas, muitos dos compromissos do Cruzeiro foram rolados para frente, né, a partir de abril, maio do ano que vem, contando que o Cruzeiro esse ano iria subir para a Série A. E o Cruzeiro, sinceramente, não vai subir para a Série A. Né? Volto a dizer, cansei de fazer conta aqui. Acho que o Cruzeiro ainda tem 23 jogos, sem ganhar 17, 18 jogos. Então é muito difícil, cara. É muito difícil. O Cruzeiro, ele precisa olhar agora para baixo.
é para não cair para a Série C, porque se cair para a Série C, olha, como você bem disse aí, vai ser pior que a Portuguesa. Bom, com certeza. E o presidente Sérgio Santos Rodrigues até disse em uma entrevista ao canal Fox Sports que se o Cruzeiro não subir para a Série L, já tem um plano B, que é vender o patrimônio, boa parte do patrimônio, que hoje o Cruzeiro em patrimônio tem 500 milhões de reais em patrimônio, lembrando que a dívida é 1 bilhão, o dobro disso aí, e também vender alguns jogadores do Sub-20 e Sub-23. Mas essa venda de jogadores também não deve dar nem 50 milhões, porque o Caio Rosa foi vendido há pouco tempo aí, na semana retrasada, por 3 milhões. Então teria que vender o time todo do Sub-23. Eu não sei não, viu? Acho que essa questão do Profut pro Cruzeiro foi a pior notícia dos últimos anos. Aí o Cruzeiro foi ter saído disso aí. Porque eu não dou um mês. Daqui a pouco a justiça está bloqueando conta e está pegando algum bem do Cruzeiro para começar a penhorar. A situação piora, né, Diego? Sem dúvida. Sobre o... Acho assim, a conclusão que eu consigo tirar de tudo sobre a situação atual do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa agir rápido para poder tentar resolver o problema. E as decisões de quem será o novo técnico. Vamos fazer um planejamento de um bom técnico que consiga vamos tentar um quase impossível acesso para a Série A e apostar num bom nome. Vamos apostar num nome razoável que consiga nos posicionar bem na Série B, ou vamos contratar qualquer um. Isso vale também para o aproveitamento dos jogadores. O novo técnico vai escolher o plantel que ele vai utilizar e com certeza as decisões serão diferentes da que o último técnico, Ney Franco, teve sobre o aproveito do Marco Antônio ou do Popó ou de qualquer um dos meninos da base que tem subido e descido dessas posições. Então acho que essa série de decisões vão ser decisões muito rápidas e interferem muito no futuro do Cruzeiro. As contas do Cruzeiro estão cada dia pior e a saída do Profut realmente é algo relevante para o Cruzeiro que deve ser levado em consideração, porque vai ser muito difícil o Cruzeiro passar ileso de todas essas contas postergadas, de todas as dívidas que estão sendo acumuladas, principalmente sem a receita de bilheteria que todos os times, ninguém está tendo por conta da pandemia, e de também já ter adiantado as cotas de televisão para jogar a Série B, sendo que no ano que vem provavelmente o Cruzeiro estará na Série B novamente. Então, assim, uma série de decisões que precisam ser acertadas logo pela diretoria e que vai influenciar muito rápido no futuro breve do Cruzeiro. E só para a gente encerrar esse assunto do Cruzeiro aqui, quero perguntar a vocês dois, porque o Humberto Louser ainda não foi confirmado, né? Pode ser uma barrigada do Cruzeiro. Quem seria o próximo nome da diretoria celeste? Olha, Thiago, tem um nome que assim, me agradou bastante durante os trabalhos que fez no Atlético Paranaense e a galera do Corinthians não está muito feliz com o trabalho recente dele. Eu acho que seria uma boa aposta o Thiago Nunes. Eu acho que também seria um bom nome, mas acredito que o salário dele é muito fora dos padrões do Cruzeiro. Mas você acha que ele ia ganhar menos que o Filipão? Se o Cruzeiro esteve disposto a investir no Filipão, na minha opinião, o Thiago Nunes é um nome melhor. É um cara que vai ter pulso sobre o elenco, é um técnico de Série A que seria responsável por um planejamento entre 2 anos, provavelmente, um contrato, mesmo que seja reduzido, e seria um trabalho importante para o Thiago, que não conseguiu construir um trabalho sólido dentro do Corinthians. Eu acho que o trabalho dele no Corinthians não foi tão ruim. O elenco que é muito ruim mesmo. Mas, Ricardo, na sua opinião, se não fechar com o Louser, ele permanecer realmente na equipe da Chapecoense, que na minha opinião, para ele, seria o mais assertivo, porque a Chapecoense briga pro acesso. Quem seria o próximo nome da lista do Cruzeiro aí, na sua opinião? Thiago, é muito difícil, né? Porque, como o próprio Diego diz, todos nós sabemos, a situação do Cruzeiro é complicadíssima, né? Na parte financeira. Então, assim, não adianta também o Cruzeiro ficar mirando treinadores de ponta, porque não tem grana para isso, a menos que tenha um mecenas, que é bancar o treinador. Porque o Cruzeiro não tem grana para poder bancar, né? O Thiago Nunes, como o Diego disse,
é uma boa opção. Mas, cara, ele acabou de sair do Corinthians, né? Acredito que o salário dele não é pequeno. Ele que saiu do Atlético Paranaense. E, assim, é uma situação muito complicada. Eu acredito que o Cruzeiro precisa tentar se reinventar, igual está sendo aí com essa especulação do Lousa, para ser uma grata surpresa, né? Falaram, por exemplo, do Ramon Menezes, que também talvez poderia ser uma opção, né? Com certeza é mais barato que Filipão e o Thiago Nunes, mas tem gente que não gosta do Ramon Menezes. Olha, sinceramente, se não vier o treinador da Chapecoense, que também vai ser um doido se vier, né? Cara, para mim coloca o Cé Lúcio de interino ali, ele que já conhece todo o processo, conhece a base, né? Tem experiência, conhece muito da história do clube, já foi vencedor no clube, e acho que ele tem peito sim para poder tirar os medalhões do elenco do Cruzeiro. Precisa primeiramente um treinador que vai chegar e tirar os medalhões desse elenco do Cruzeiro. E o torcedor cruzeirense fica bravo com a gente quando nós comentamos isso, né? Que o Cruzeiro hoje, treinador que pegar, ele tem muita coragem. É um trabalho quase impossível, muito desafiador. E eu, sinceramente, eu não tenho nenhum técnico em mente que possa assumir o Cruzeiro desses que estão parados aí. Se comentou ontem no Marcelo Cabo, no Argel Fux, mas não acho que são treinadores. São dois treinadores enérgicos, bem diferentes daquele perfil que passou aqui antes do Anderson Moreira e do Ney Franco, mas eu não acho que seria a solução dos problemas do Cruzeiro. Mas virando a página, 8 horas e 40 minutos, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, começou às 7h15 da noite, horário de Brasília. O Avaí vai empatando com o CSA dentro de casa por 1-1. Já eliminatórias da Copa do Mundo, o jogo começou às 7 da noite, Venezuela e Paraguai vão empatando em 0-0. Lembrando que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 3621-0197, 3621-0197, ou também através das nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e também no YouTube. Procure Rádio Livre Vespasiano, vem com a gente, manda a sua mensagem. Lembrando que o Brasil joga daqui a pouquinho às 9 da noite contra a equipe do Peru, e a seleção brasileira do técnico Tite já está escalado. O time brasileiro vai a campo com Everton no gol, Danilo na ala direita, Marquinhos e Thiago Silva fazendo a dupla de zaga, Renan Lodge na ala esquerda, Casemiro, Douglas Luiz, Felipe Coutinho fazem o meio de campo, Richarlison, Neymar e Roberto Firmino completam o ataque da seleção brasileira. Aí, uma boa escalação, né, Diegão, para pegar esse Peru aí, que vem com um time assim, não muito forte, mas pode ter algumas surpresas, né? Já que o Brasil joga fora de casa. Eu acho que no último jogo que o Brasil teve contra o Peru foi um jogo bem complicado, que o Peru apresentou um bom futebol e que o Brasil soube se virar bem. Entendo que essa escalação é tanto quanto parecida do último encontro. Me falta um pouco o Cebolinha, principalmente, que fez um bom jogo e que não está nessa escalação. Mas eu acho sim que a diferença técnica desse elenco contra o do Peru é gritante e que o Brasil deve ganhar fácil, assim como fez no último jogo. Ô Ricardo, esse Brasil do Tite, treinador que é à frente da seleção brasileira, chega aí com aproveitamento de 78% em 50 jogos completados. 35 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Ele completa hoje o seu jogo de número 50 à frente da seleção brasileira. Eu também acho que falta o Cebolinha nesse ataque do Brasil aí, né? Cara, eu acho que hoje o Brasil não terá dificuldade, porque, brincando aqui, mas o Peru vai com 50% do time, né? Sua seleção, porque o Guerreiro não toca, né? Guerreiro é 50% da seleção do Peru. Hoje o Peru então, também assim, é bomba, né? É uma boa seleção, né? Você citou aí os números, mas assim, eu acho que pegar esses números
de forma fria, é complicado, porque nós sabemos que o Brasil faz muito amistoso caça-dinheiro, caça-níquel. E o que o torcedor, à medida que passa, vai desentusiasmando mais da seleção, ele quer resultado na Copa do Mundo, né? Já vai fazer 20 anos que o Brasil não ganha uma Copa e vem dando vexame atrás de vexame, né? Então, assim, é muito complicado, porque seleção brasileira, eu acho que o torcedor brasileiro, ele quer ver o jogador do time, do clube que ele torce na seleção. E essa realidade está ficando cada vez mais distante da seleção brasileira já há décadas. Então, assim, para você ter ideia, me parece que o jogo hoje, ele nem será transmitido em televisão aberta. Tamanha importância que é, olha só, é o Brasil, início de sua caminhada à Copa do Mundo, nem será transmitido. A Globo abriu mão, né, após muito tempo, em uma briga aí que a Globo vai atravessando com o governo federal, por conta dessa nova MP. O governo Bolsonaro estava até tentando transmitir esse jogo em TV aberta na TV Brasil, mas parece que não conseguiu, não vai ter tempo hábil para conseguir isso aí. Mas eu acho que é isso mesmo, a importância do jogo, né? O jogo da seleção brasileira, e eu também, sinceramente, não vi uma movimentação grande, quase ninguém comentando que sente muito que o jogo não será transmitido em TV aberta. Eu acho que por não ter esses comentários, você percebe que é somente mais um amistoso para dar uma treinada na cara do time. Realmente, eu acho que o Brasil deveria procurar adversários um pouco mais fortes para poder treinar a seleção, até porque eu acho que isso melhora o time na forma de jogar, porque quando você enfrenta um adversário melhor, você joga de forma melhor. Você enfrenta adversários fracos, você ganha com facilidade e acha que tudo são flores. Mas é exatamente isso. Eu acho que já há algum tempo eu tenho notado que os jogos da seleção brasileira, a grande maioria dos jogos, a população dá muita importância para jogos de Copa do Mundo, todo mundo vira patriota. Mas na hora de acompanhar a seleção para os amistosos e de como estão sendo as movimentações, realmente esse entusiasmo diminui um pouco. Eu acho ruim, mas tomara que o governo consiga achar uma forma de transmitir isso em TV aberta, porque ajuda quem não tem condição de pagar uma TV fechada continuar acompanhando a seleção brasileira. E o jogo hoje é oficial, mas eu concordo que é uma espécie de amistoso, porque tirando a Argentina e Colômbia, todos os outros jogos aqui são amistosos. São amistosos. Quando vai jogar um amistoso, em vez de enfrentar uma Espanha, uma Inglaterra, para todo mundo parar a assistir, vai enfrentar uma Arábia Saudita, vai enfrentar uma China, uma Austrália, que ninguém vê time jogando, não tem ninguém conhecido, você não quer saber do jogo e perde público. Tanto que o último jogo da seleção brasileira não tem mais aquela pontuação, briga ali para ficar no primeiro lugar, não tem mais aquela pontuação de 40, 50 pontos no Ibope, como tinha em outras oportunidades, né? Mas vamos lá, dando sequência ao nosso Brothers Futebol Clube, tá na hora da gente falar do Atlético aqui no BFC de hoje. Quem chega trazendo para você, torcedor atleticano, todas as informações do Atlético, é ela, nossa repórter Melissa Reis, que chega agora no BFC. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita Boa noite, massa atleticana ligada aqui no Brothers Futebol Clube dessa terça-feira. A janela internacional abriu hoje e o Galo já logo começou a contratar. Tá chegando mais um reforço na cidade do Galo, hein? Como nós adiantamos lá no nosso Instagram, o 10º pedido de Jorge Sampaoli foi atendido. O meia Matias Zaratio, de 22 anos, que vem do Racing da Argentina e deve assinar contrato com o Galo por até 5 anos. E o Galo vai pagar 6 milhões de dólares, cerca de 33 milhões de reais, por 50% dos direitos do jogador. Mas não para por aí não, viu? O Galo ainda está de olho em outro meio-campista. É o Aníbal Moreno, de 21 anos, que também é da Argentina e joga atualmente no News Old Boys.
O Galo tenta empréstimo com opção de compra. O Aníbal Moreno tem mais características de volante e deve ser uma boa para o Atlético, porque atualmente só tem Jair e Alan como opção de volantes. Lembrando vocês que o Galo emprestou Léo Senna para o futebol italiano e Gustavo Blanco, que agora está no Goiás, também por empréstimo. Mas agora vamos falar do Galo e do Fluminense, que enfrentam amanhã às 9h30 da noite no Mineirão. O provável Galo deve ser Everson, Guga, Hever, Igor Rabelo, Guilherme Arana, Alan, Jair, Natan, Sávio, Keno e Eduardo Sacha. Lembrando que Alonso, Savarino e Alan Franco estão servindo suas seleções, por isso vão desfalcar o Galo nessa partida. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero deixar o meu palpite para o jogo de amanhã, que eu acredito que seja 2-1 para o Atlético. Eu sou a repórter Melissa Reis e volto na sexta-feira para a gente falar mais um pouquinho de Galo. Um abraço. É isso aí, Melissa. Um abraço para você, muito obrigado. Sexta-feira tá de volta para comentar sobre o jogo de amanhã entre Atlético e Flamengo. Atlético Fluminense e Fluminense. Flamengo jogou hoje contra o Goiás e venceu por 2-1. Gol do Pedro aos 50 do segundo tempo. A gente tava comentando em off aqui, enquanto a Melissa discorria sobre as principais informações do Atlético aí. Mais um jogador. E eu até confesso que eu não acompanho futebol argentino, então não tenho referência nenhuma do Matias. Mas era um jogador que, para nível sul-americano, 30 milhões de reais é muito dinheiro. Por mais que questão de reais e dólares ali na conversão está muito desigual, mas 6 milhões de dólares também para futebol sul-americano é muita coisa. Havia a disputa também da contratação contra times europeus. É mais um jogador, mais uma jovem promessa que chega ao Atlético. Quem sabe o Atlético no final de 2021, dependendo da campanha, esse ano, se for campeão, e ano que vem conseguindo algo maior, tem aí no seu plantel no mínimo 10 jogadores para ser vendidos acima da casa dos 40 milhões, hein, Diego? Olha, o que é interessante nessa equipe do Atlético é que os jogadores têm um potencial de venda muito grande. Vale lembrar que a grande maioria deles foram contratados com a ajuda do Rubens Menem e de outros investidores. Então, são boas apostas que podem agregar financeiramente. É claro que torcedor nenhum quer que o time se desfaça, mas a gente entende que como esse dinheiro está sendo colocado por investidores, eles querem ganhar de alguma forma. Então, é inevitável que volta e meia o Galo tem que se desfazer de algumas peças. Então, o Galo tem um potencial de venda muito bom entre jogadores. Se você for ver, o Atlético tem jogadores, uma quantidade muito grande, abaixo dos 25. O Alan Franco, agora o Zaratio, Natan e uma série de outros jogadores que o Atlético consegue reverter em valor financeiro muito bom. Isso é muito interessante. Agora, especificamente pro esquema do time, atende um pedido do Sampaoli, e isso é bom porque ele vem pedindo isso há algum tempo ao Atlético, à diretoria. É uma peça que o Galo tem escasso no elenco, basicamente só o Natan vem fazendo esse papel de camisa 10 hoje, e me parece um jogador muito bom, visto que o Atlético tinha concorrência de times europeus e que as referências foram muito boas quando falaram do Matias Zaratio. Agora, de fato, ele é um jogador que passou apenas pelo Racing e com algumas aparições na seleção argentina. É lógico que na seleção argentina tiveram poucos jogos e não me lembro de uma atuação extraordinária do Zaratio que venha a ser referência para um diagnóstico de futebol dele, mas ele tem feito uma boa campanha no Racing e eu acho que é sim uma boa aposta. É um valor consideravelmente alto, mas tomara que dê certo, que jogue bem e que consiga ajudar a compor esse time que vem brigando pelo título. Ricardo, você que é um conhecedor aí, principalmente do futebol argentino, gosta de assistir o campeonato argentino. Eu já disse aqui que eu não tenho referências do jogador, porque eu não acompanho futebol argentino.
Acho muito fraco a qualidade do futebol argentino. O Diegão estava até comentando em off aqui comigo que os números dele, em questão de minutagem, né, Diego, são melhores que do Alan Franco e também do próprio Natan. Na sua opinião, Ricardo, é mais um bom nome que chega ao Atlético ou ainda tem que manter os pés no chão, porque seria mais uma aposta do que um reforço assim tão esperado para vestir a camisa 10 do Atlético? Então, Thiago, no meu comentário inicial, né, eu disse que com o campeonato argentino, né, parado e apenas com a Libertadores, os times têm jogado muito pouco. Eu vi 2 jogos do Racing recentemente contra o Nacional do Uruguai e confesso que não vi ele sendo destaque, tá? Mas as referências que se tem dele e até o valor, como você bem disse, 33 milhões para um jogador sul-americano, são as melhores. E é nítido a queda de qualidade do Atlético quando o Natan não está jogando, né? Tem uma extrema dificuldade na criação de jogadas. E, então, assim, vamos torcer que ele venha suprir uma possível, ou talvez uma possível ausência, ou até titularidade do time do Atlético, que tem essa questão aí da criação, armação ainda um pouco carente. O São Paulo está dando uma cara para esse time do Atlético. O perfil dos jogadores do Atlético também tem mudado, como o próprio Diego disse. São jogadores que estão no Atlético. O Atlético é uma vitrine, né? É para impulsionar esses jogadores, para vender para fora. O Atlético está repleto de jogadores no elenco, jogadores jovens que tem tudo para serem vendidos, né? Só que são jogadores dos investidores, né? Me parece que na última partida você tem aí, por exemplo, o Savinho, que veio da base, jogou muito bem, né? Acho que jogador, quando vem da base, tem que ser planejado e ser lançado dessa forma, com uma certa tranquilidade, não com a responsabilidade igual tem sido a base do Cruzeiro, né? Então, assim, eu espero que o Matias venha e agregue ainda mais a esse meio de campo aí do Atlético, possa qualificar ainda mais. E o Sampaoli tem dado tiros muito certeiros, né? Agora, ele tem que ficar de olho aberto, porque o Atlético tinha construído uma certa gordurinha. E você tem aí, agora há pouco, o Flamengo, que já está com 30 pontos, o Inter está com 28 pontos. O Atlético precisa aproveitar esse momento atual, que nesse mês os times vão fazer partidas praticamente a cada 2,9 dias. Então o Atlético precisa criar novamente essa gordurinha, porque nós sabemos que no apito amigo o Flamengo sempre é beneficiado. O que eu estava falando, né? Os 2 externos abertos nas laterais do campo e o centroavante com a latinha na mão fazem diferença quando é a favor de Flamengo e Corinthians. Mas aí minha pergunta agora vai para vocês dois. Matias, mais um jogador estrangeiro que chega ao elenco atleticano. Será que agora não seria melhor o Atlético voltar-se para a contratação de jogadores brasileiros? Não jogadores que jogam no Brasil, podem jogar na Europa, mas jogadores brasileiros, para não ocorrer o risco de futuramente ter que escolher jogo a jogo quais jogadores relacionar para cada partida, porque no time titular do Atlético hoje nós já temos aí o Júnior Alonso, Alan Franco e Savarino, que são jogadores estrangeiros. Tem também o Dylan Borreiro, que está entrando em alguns jogos, e outros jogadores. Agora o Matias chega também. Será que daqui a pouco, Diegão, isso não vai ser prejudicial para os jogos do Atlético? Olha, Thiago, eu acho que as saídas de Casares e Otero, além de não estarem apresentando um bom futebol
no time do Atlético e fatores externos que já influenciavam nessas decisões, vem de encontro já na sondagem que o Atlético havia fazendo no mercado sul-americano. Então, e se eu não me engano, os times brasileiros podem relacionar até 5 jogadores por jogo. Então, acho que o Zárate ainda é uma oportunidade, ele encaixa bem no número que o Atlético tem disponível para os jogadores sul-americanos e assim, encaixa bastante no perfil do que o Sampaoli e que os investidores estão procurando para os jovens que estão sendo contratados pelo Atlético. Não vejo nesse primeiro momento como uma dificuldade de escolha, até porque o Dylan não vem sendo aproveitado pelo Sampaoli. Tá certo que ele não teve muitas oportunidades, mas eu não o vejo como um jogador figurando entre os titulares nesse primeiro momento. E eu entendo que na escolha entre o Zárate, que vem como um cara para disputar a titularidade com o Natan, eu entendo que ele deve ser escolhido em questão ao Dylan, principalmente, se isso for necessário num primeiro momento. Ricardo? Na sua opinião, Ricardo, você acha que isso pode influenciar aí nas próximas escalações? Porque o presidente do Racing hoje, ele até disse que o Atlético tentou a contratação de outros 2 jogadores do elenco argentino e o Sampaoli gosta muito. É o Benjamin Garré e o Matias Rojas, né? Isso, ele tentou a contratação desses outros 2 jogadores também. Eu acho o seguinte, Thiago, que tem um pouco essa preocupação, mas a meu modo de ver, a preocupação maior do Atlético de imediato é o quê? São essas convocações. São os desfalques devido a convocações. Já tem parte da imprensa pedindo o Quino na seleção brasileira. Confesso que eu não sei se ele terá espaço, mas o Atlético tem contratado jogadores top pela América do Sul. Nós vimos agora que são o quê? 3 jogos que o Atlético ficará sem 3 jogadores, né? E nós vimos agora há pouco que o Flamengo encostou no Atlético, né? Não que o Flamengo não tenha esse problema, mas eu não sei se também onde vai pesar reforçar tanta equipe, mas em convocações você tem que ceder jogadores e perder esses mesmos jogadores por algumas rodadas do Campeonato Brasileiro que podem custar muito caro para o Atlético, porque a gordura do Atlético não está sobrando, está na conta, né? E o Atlético precisa, né, agora fazer os pontos dentro de casa, jogando fora de casa também, se não conseguir a vitória contra as equipes que estão ali na parte de cima, pelo menos o empate, e na parte de baixo precisa da vitória, porque a hora agora é da consolidação do trabalho que vem sendo feito, né, Diego? Sem dúvida. Esse trabalho do Sampaoli, acho que os últimos jogos já refletem que o Atlético conseguiu absorver bem o estilo tático e dinâmico que o Sampaoli quis dar ao Atlético. Então sim, já é momento de colher os frutos, até porque o Galo, assim como o Ricardo falou, já não tem mais pontos a perder. Tá certo que em casa vem fazendo o trabalho, o time ainda está 100%, mas fora de casa o Galo tem pecado em alguns jogos e levando em consideração algumas derrotas pontuais, digo isso principalmente em Santos, por conta da expulsão do Rafael, contra o Internacional, que foi um jogo muito aberto e que o Inter ainda disputava a liderança com o Atlético, como ainda está nesse momento. O Atlético tem perdido pontos importantes fora de casa. Contra o Fortaleza, o Rogério Ceni estudou bastante o Atlético e conseguiu dar um nó tático no Sampaoli que o Galo não conseguiu jogar. Então acho sim que esse é o momento claro, a gente está falando isso, inclusivamente numa aposta do Zárate como alguém que seja um reforço de peso dentro do mercado sul-americano, e se vier para ser titular é possível que haja sim a convocação em algum determinado momento, mas a gente tem que pensar que
e ele é um cara que vai chegar para jogar numa posição que o Atlético precisa de reforço, já que o Natan não vai estar disponível a temporada inteira, e que é um cara que tem potencial. Então, nesse momento, eu acho que é uma boa contratação, apesar dos valores em si, e que é um cara que vem com status para brigar pela titularidade e ajudar o Atlético a ter mais uma opção tática, além do Natan, para poder funcionar nesse esquema que o São Paulo vem propondo. Eu acho que também pode, como eu disse, né? Não tenho referências do jogador, mas o que a gente ouviu de todos os colegas da imprensa e o que eu estou ouvindo de vocês hoje também, é um jogador que pode chegar e agregar esse elenco do Atlético aí, e o Sampaoli pode ter calma para dirigir esse time. O salário agora está em dia, foi colocado em dia. Vai haver muita pressão, né, dos times do eixo do Rio São Paulo. Infelizmente, a CBF hoje fica no Rio de Janeiro. A gente não tem como comprovar, mas a gente vê que dentro de campo, em uma coisa ou outra, chega a influenciar, como foi feito em 2012 para o Fluminense, né? Então o Atlético precisa caminhar com as próprias pernas, mas de olho aberto, e a diretoria dá o respaldo e a tranquilidade para o Sampaoli não ouvir as críticas que vêm da imprensa ou de outros times de fora. Porque com a contratação de hoje do Matias, o que eu mais vi no Twitter e também nos programas do Eixo Rio e São Paulo, sobre como o Atlético está gastando dinheiro, gente pedindo investigação no Atlético, pedindo interferência da CBF, uma coisa que não tem lógica nenhuma, a CBF interferir em contratações, porque o Atlético está gastando dinheiro. Tem investidor por trás disso, então acho que o torcedor atleticano pode ficar calmo, desliga um pouquinho lá a Fox Sport e outros canais aí que estão a favor de times de Rio e São Paulo. Vai com calma, porque tem tudo para ser campeão. Tem que tomar cuidado com o Flamengo, que eu acho que é o principal concorrente. O Inter, na minha opinião, não chega forte, com fôlego até o final do campeonato. Acho que o Inter vai derrapar um pouco ali, deixar Atlético e Flamengo se distanciar um pouco, mas o principal concorrente, na minha opinião, é o Flamengo. Como o Ricardo bem disse, já queimou um pouco essa gordurinha, mas daqui a pouco, se manter a regularidade, o Flamengo vai derrapar também, porque tem outras competições e vai priorizar, acredito muito, a Libertadores mais uma vez. Se precisar Campeonato Brasileiro ou Libertadores, deve priorizar a Libertadores. Aí é a hora do Atlético arrancar aí, para quem sabe conseguir esse título após décadas aí sem vencer um brasileiro. Eu acho sim que o Atlético já queimou essa gordura, esses pontos que separavam o Atlético das próximas posições, e que tem feito o dever de casa. Enquanto joga no Mineirão, o Atlético tem que conseguir montar um esquema que seja suficiente para conseguir mais vitórias fora de casa, que é o que vem atrapalhando um melhor desempenho do time do Galo. Espero que o Sampaoli consiga fazer isso nas próximas partidas, que o Atlético consiga enquadrar esses jogadores, por exemplo, o Zaratio, que estão chegando para dentro desse esquema, que os jogadores já estão com uma mentalidade de jogar, de recompor, de marcar e de atacar no estilo Sampaoli, e que o Atlético consiga, de fato, aproveitar essa folga durante a semana, que Flamengo não vai ter, principalmente nosso principal concorrente ao título, e distanciar na medida do possível. Também acho que o Flamengo deve priorizar a Libertadores, mas isso não quer dizer que o Flamengo não seja um concorrente muito forte ao título do Brasileirão. É isso aí. Ô Ricardo, pra gente começar com o nosso palpitômetro aqui, já tá na hora da gente encerrar, 9 horas e 7 minutos, o jogo da Seleção Brasileira já em andamento, 0-0. Palpites para Atlético e Fluminense amanhã às 9h30 da noite no Mineirão. Antes do palpite, Thiago, queria te dizer que é 1-0 pro Peru. 1-0? O meu aqui ainda não computou, não. Quem que fez o gol aí? Já avisa aí. Cara, eu acho assim, o Atlético tem tudo para vencer. O Fluminense do Helman tem surpreendido, principalmente o Nenê. Impressionante os números do Nenê, né? Um dos artilheiros do Brasil na temporada. Mas eu acredito que o Atlético, pela intensidade, o futebol que o Atlético tem apresentado é muito superior aos demais. Então eu acredito que o Atlético vai ganhar de uns 6-1.
Diego? Eu vou ser um pouco mais humilde, visto que o Atlético, apesar de ter feito um ótimo último jogo, foi contra o Lanterna do campeonato. Concordo com o Ricardo quando fala que o Fluminense tem um futebol razoável, um futebol bom. E sim, o Nenê tem sido a estrela do time. Eu vou ser um pouco mais humilde e vou de 2-1. Eu vou de 2-0. Eu acho que o Atlético... Acho muito difícil isso acontecer, mas quem sabe fica 2 jogos sem tomar um gol aí, né? Visto que já não tomou gol contra o Goiás, quem sabe consegue aí essa façanha no Campeonato Brasileiro, que ainda não conseguiu isso, à frente do comando do técnico Jorge Sampaoli. Jogo entre Venezuela e Paraguai terminou 1-0 para a equipe do Paraguai, gol do Jiménez. E o Peru abriu o placar, como o Ricardo disse aí, com o gol de Carrilho, aí aos 5 do primeiro tempo. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, teremos Chile e Colômbia pela Série B do Campeonato Brasileiro. Quem não quiser acompanhar a seleção brasileira, daqui a pouco, às 9h30, tem Guarani e Cuiabá pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo interessante, porque o Guarani está lá embaixo. Torcedor do Cruzeiro, se quiser acompanhar e sofrer um pouquinho aí. E o torcedor do América fica de olho aí no seu concorrente, o Cuiabá, que é o primeiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, Diegão, suas considerações finais do Brothers Futebol Clube de hoje. Bom, espero que os times mineiros tenham uma boa rodada durante essa semana, que consigam sagrar-se vitoriosos e que o Cruzeiro consiga regularizar suas contas e o Jorge Sampaoli consiga, que o Sete Câmara consiga atender os pedidos do Sampaoli para botar esse time cada vez mais forte ao título. Agradeço mais uma vez a Rádio Livre, Thiago, Ricardo, obrigado pela noite mais uma vez e é isso, boa noite a todos. Antes de chamar o Ricardo, você quer isso tudo essa semana? Sim. Agradar o Sampaoli. Como bom mineiro que sou, comendo pelas beiradas, sei que é possível fazer tudo isso. Agradar o Sampaoli em alguns dias é muito difícil. Pagar a dívida de 1 bilhão, então, é mais difícil ainda. Gostei do Diegão, que ele tá otimista, viu? Ricardo, as suas considerações finais do programa de hoje. Boa noite, galera. Thiago, Diego, prazer novamente estar aqui com vocês. Que os times mineiros têm bons resultados, né? O Atlético, não preciso nem de falar, porque está sobrando mesmo no brasileiro. O América, com o Lisca, está muito pertinho. E que o clima possa apaziguar um pouco mais o Cruzeiro, né? A partir dessa decisão aí de escolher um novo treinador e possa ter novos rumos aí, porque está complicado a cada programa noticiar o Cruzeiro aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Na sexta-feira estamos de volta. Um abraço. Um abraço, Infelizmente está complicada a situação do Cruzeiro, mas esperamos aí dias melhores. O meu muito obrigado a você que nos escutou através dos 87,9 FM e também nos acompanhou em nossas plataformas digitais. Lembrando, sexta-feira às 8 horas da noite estamos de volta. Quem vai comandar o programa sexta-feira será o André. Vou dar uma saidinha ali, tô de férias, aproveitar um pouquinho final de semana na praia, mas terça-feira eu tô de volta, mas sexta-feira o André às 8 horas comanda o programa aqui na Rádio Livre. A apresentação do Brothers Futebol Clube foi minha, de Thiago Silva, ao meu lado Diego França e de casa Ricardo Max. A direção e coordenação geral é dele, de Igor Meola. A todos um forte abraço, sexta-feira, tamo de volta. Forte abraço e o mais importante, galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau. É hora do apoio cultural. Empresas que valorizam o trabalho da rádio oficial dos bairros de Vespasiano.